Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Policiais federais de todo o país, com exceção do Rio de Janeiro, pararam por 24 horas na quarta-feira, dia 21. O objetivo da paralisação foi de conseguir um aumento salarial que já havia sido prometido e declarado por escrito pelo ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. E para falar sobre o assunto, o entrevistado do 40 Minutos de hoje é o delegado sindical da Polícia Federal do Estado do Paraná, Adão Luiz Souza Almeida. A paralisação pode ser considerada um tiro de alerta sobre o que está por vir, Almeida? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, boa noite. Eu acho que esta paralisação é uma coisa que foi gestada aí durante um ano. A gente ficou aguardando um reajuste. A partir da greve de 2004, na verdade, nós ficamos aguardando um reajuste prometido do governo e que nunca foi cumprido. E no dia 2 de fevereiro de 2006, o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, assinou um documento, um compromisso, que já tinha agendado com o presidente da República, que já tinha acertado com os outros ministérios, MOG, Casa Civil, etc., Fazenda. E foi prometido, então, um reajuste, que não era o que nós pedíamos, não era o que nós tínhamos direito, né? Mas, enfim, foi a proposta do governo. Nós aceitamos. E estamos aguardando desde fevereiro. E assim permanecemos e o governo não apresentou absolutamente nada. E então nós resolvemos fazer essa greve, uma paralisação, na verdade, por um dia, no dia 21 passado. E estamos aguardando para hoje uma proposta do governo, né? Na verdade, o que nós estamos aguardando é que o governo cumpra aquilo que prometeu. Certo. Não é o que pedimos. E ainda não tivemos resposta. Eu acredito que segunda-feira a gente deve ter alguma informação maior lá de Brasília. Sim, e por que o Rio de Janeiro não participou? Parece que a mobilização foi nacional e somente o Rio ficou de fora. A situação do Rio de Janeiro é o seguinte: o Rio de Janeiro, o Sindicato dos Policiais Federais do Rio de Janeiro, se desfiliou à nossa federação um tempo atrás. Foi uma questão política interna, né? E como os policiais federais ficaram fora, então, do Rio de Janeiro, ficaram fora da federação, aí, agora, ultimamente, nos últimos dias, o Sindicato dos Policiais Federais votou por unanimidade o retorno à federação, então houve esse desencontro. Eu acho que nesse hiato aí foi que o Rio de Janeiro ficou de fora. Mas no caso de vocês serem beneficiados com esse aumento, eles também vão ser? Sem dúvida, será, sim, em todas as categorias, né? Sim. Porque essa greve é uma greve histórica, essa paralisação, que dessa vez foram todos os policiais federais. Quer dizer, nunca houve nada igual assim? Nunca houve nada igual, nada. Sim. Era sempre administrativo para um lado, agente para o outro, delegado para outro, perito para outro. Dessa vez não. Foi uma demonstração assim, de maturidade da Polícia Federal. Todos, sem exceção, desde os delegados até os agentes administrativos. As categorias funcionais, quais que existem e que participaram? Nós temos o agente administrativos, nós temos os papiloscopistas, né, que são técnicos, impressão digital, essa coisa. Nós temos os peritos criminais federais, nós temos os agentes de Polícia Federal, nós temos os escrivães de Polícia Federal e os delegados de Polícia Federal. Dessa vez, todas as categorias pararam. Sim, todos são ligados à federação, mas muitas vezes alguns não concordavam com a greve, e isso acontecia. Não, na verdade são várias federações. Sim. Tem a Federação dos Administrativos, tem a Federação dos Agentes, Papiloscopistas e Escrivães, certo. Tem a Federação dos Delegados e tem a Federação dos Peritos. Uhum. Dessa vez a greve aconteceu, todas as categorias resolveram parar. Alguns estados, por exemplo, São Paulo, todos os delegados de Polícia Federal lá colocaram os cargos à disposição, aqueles que tinham cargo de chefia, né? Sim. Então foi uma demonstração de força e de maturidade. A Polícia Federal está lutando junto. Finalmente, nós entendemos que todas as categorias formam a Polícia Federal
que o Brasil conhece. A Polícia Federal é uma só. E todas as atividades, todas as categorias da Polícia Federal são importantíssimas, né? A Polícia Federal não funciona sem o administrativo. Eu digo até que a polícia deveria ter muito mais administrativo do que policiais. Como é a polícia americana, por exemplo, o FBI. Mas isso daria no Brasil? Daria certo? Daria, mas aí depende de legislação, depende. Os Estados Unidos não tem inquérito policial. Aqui, aliás, a América do Sul toda não tem inquérito policial. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, sobre inquérito policial. Então, eu acho que todas as categorias são importantes, têm o seu papel, o administrativo que dá aquele respaldo para a gente, né? Sim. Um policial, um chefe de polícia, não pode ficar preocupado com o consumo de papel, com o consumo de clipes e gravadorzinho e etc e tal. Sim. Isso é uma atividade do administrador. Eu acho que toda delegacia deveria ter um administrador público. E hoje não tem, assim, não é contratado o administrador, a pessoa específica para aquilo. É colocado o agente de polícia federal para fazer esse trabalho interno? Acaba o policial federal se desviando da função. Não só o agente, mas o escrivão, o delegado, o perito, né? Se desviando da função. A nossa função policial é investigar, é a busca de provas para os inquéritos, para os processos. Sim. E acaba se desviando da função porque nós não temos administrativos. Temos poucos administrativos. Sim. Muito competentes, mas poucos. Almeida, vocês agora que tiveram essa greve, uma paralisação geral na quarta-feira, vocês já fizeram um levantamento geral sobre os resultados? Como que foi isso? Olha, na verdade, essa paralisação por 24 horas, o que a gente percebe que a população reclama é porque para os inquéritos policiais, a população fica esperando as operações da Polícia Federal todo dia, né? Lamentavelmente, eu digo isso que nesse país, a pessoa já liga a televisão, aguardando ali o noticiário, porque quer ver um assunto policial. Sim. Eu digo lamentável porque são tantos escândalos por aí, né? E então a Polícia Federal está todo dia presente aí na casa do cidadão, né? Pela televisão. E a Polícia Federal tem um prestígio muito grande hoje de parte da população. Mas a nível de governo, parece que tem setores que odeiam a Polícia Federal. Existe isso? Existe isso. E de vez em quando tem alguma retaliação, né, não só no governo, no Poder Executivo, mas também no Legislativo. Mas isso é declarado ou velado? Você sente que existe setores que realmente brigam? É velado, é muito velado. Sim. Porque ninguém hoje quer falar mal da Polícia Federal. Não é? Sim. O próprio presidente da República todo dia está falando, toda vez que se fala em corrupção no governo, prontamente o governo, não só o presidente, mas os ministros também falam, não, nunca se apurou tanto, porque a Polícia Federal tem feito isso, aquilo, aquele outro e tal. Quer dizer, a Polícia Federal tem servido até de para-choque para o próprio governo. Para campanhas aí também. Exatamente. Agora, por outro lado, não valorizam a Polícia Federal, não é? Nós temos vários exemplos. Eu poderia dizer, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, que é uma polícia mais nova, que não é a Polícia Judiciária da União, tem pistolas há 10 anos. Pistolas automáticas. Os policiais federais que têm pistola, como eu, por exemplo, porque eu comprei. Porque a Polícia Federal não me deu. As primeiras pistolas que chegaram à mão dos policiais federais faz 15 dias. Nós recebemos aqui em Foz e não tem para todo mundo. Mas por que foi feito isso? Se vocês precisam mais, vocês são uma defesa do país, interna e também vão colocar externa também algumas atividades de fronteiras, né? Sempre existiu, não é só deste governo. O governo passado também, no governo passado, inclusive, foi que a Polícia Rodoviária recebeu pistola. Eu não tenho nada contra, eu acho que a Polícia Rodoviária deveria ter pistola há muito mais tempo. Claro. Não é? Eu não sou contra, eu sou a favor da nossa polícia também. Sim. Não é? Viaturas, helicópteros. Polícia Federal cansou, vocês mesmos aqui em Foz do Iguaçu viram helicóptero da Polícia Rodoviária voando por aqui, pilotado por policiais federais. Não é? Porque nós já tínhamos o quadro de pilotos. Eu, por exemplo, sou piloto há muito tempo. Não é? Eu já poderia estar aposentado. Mas vocês não Mas têm eu nunca helicóptero. pilotei uma aeronave da Polícia Federal. Nunca tive essa oportunidade. Isso é lamentável. Eu acho que a gente perdeu muito com isso.
Nós temos bons quadros na Polícia Federal, nós temos policiais de várias formações, nós temos engenheiros, Sim. psicólogos, até médicos, até dentistas, são agentes de Polícia Federal. E não somos valorizados. E de vez em quando alguém, você sabe que existe grupos de deputados e de senadores, né, que não querem uma polícia, na verdade, não querem uma polícia moderna, não querem uma polícia eficaz. Né? Então, a gente depende de recursos para adquirir uma pistola, para adquirir uma filmadora, para adquirir uma viatura, depende de recursos. E os recursos para a Polícia Federal é sempre chorado, muito difícil, muita luta. Não é culpa só dos administradores da Polícia Federal. Eu vou te pedir um tempo, porque nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o delegado sindical da Polícia Federal do Paraná, Adão Luiz Souza Almeida. Almeida, por que existe tanta preocupação em limitar a Polícia Federal? Que nem você estava falando no bloco anterior, que isso é uma coisa já evidente. Eu acho que setores atrasados da sociedade, ou aqueles que jogam no atraso da sociedade, né? Aí eu estou falando dos meios políticos, que não querem uma polícia eficaz. Eles não querem que vocês tenham força, talvez? É verdade, eu acho que a Polícia Federal conquistou uma independência republicana, não é? E isso desagrada muitos setores, não é? Nós não podemos esquecer que o Brasil ainda tem os seus senhores feudais por aí, espalhados, mas eles estão se acabando, não é? Então, quando a Polícia Federal prende um poderoso desse, aí criticam, diz que a Polícia Federal está fazendo teatro, que está trabalhando para a mídia, que está sendo balizado pela mídia e tal. Não é nada disso. A imprensa está aí para mostrar à população o que está acontecendo. É espontâneo, né? Uma coisa que está aí, evidente. Tanto é que nós não escondemos nada, nem as nossas mazelas, né? A Polícia Federal, eu diria que é um dos poucos órgãos públicos que expõe as suas vísceras aí a qualquer instante. Todos nós já vimos isso aí pelo Brasil. Então, nós queremos mostrar a verdade à sociedade. E então tem coisas que sabe que a Polícia Federal não vai ceder, que a Polícia Federal não se vende, né? E então tem esses setores que jogam no atraso, na desinformação, de vez em quando fazem alguns ataques à Polícia Federal. E os deputados, senadores, alguns setores, eles procuram cortar esses recursos, né? E vão matando a gente à míngua. Sim. Então, não libera recurso para a viatura, não libera recurso para as viagens que a gente precisa fazer. Armamento também armamento precário. Adequado. Enfim, equipamento de trabalho, né? Nós temos deficiência até aqui mesmo na delegacia de Foz do Iguaçu, apesar das apreensões, tudo que a própria polícia faz aqui, falta para nós computador para trabalhar, falta um notebook. Peraí, computadores está faltando para vocês? Falta, sempre faltou, sempre faltou. Mas se não trabalham muito próximo da Receita Federal, a Receita Federal tem quantidade. Falta pneu para viatura. Há pouco tempo aí nós paramos várias viaturas aí por falta de pneu, os pneus estavam careca. É que a Receita Federal não pode, antigamente a Receita Federal repassava diretamente à Polícia Federal esses materiais que a gente precisava. E depois isso foi cortado, eu não sei porquê. E hoje a Receita Federal manda para Brasília caminhões carregados de pneu, material de informática, essa coisa toda. E Brasília é que distribui, não pode mais entregar diretamente. Então a gente aprende aqui centenas de notebooks, só a Polícia Federal aí todo mês, mas nós não temos para trabalhar. Quer dizer, aqui prendem pneu à vontade, computadores, e vocês não têm esse material. Vai tudo para Brasília, e Brasília que distribui, acaba não vindo para a gente aqui, né? E a importância da Polícia Federal nesses locais de fronteira, como Foz do Iguaçu, Guaíra e tal,
A situação de Guaíra é muito mais grave do que a nossa, não tem policial nem para tirar plantão mais na delegacia de Guaíra. Sim. Quer dizer, uma fronteira com o Mato Grosso do Sul e Paraguai, tem uma fronteira seca ali na região, rota de drogas, e nós não temos policiais sequer para tirar o plantão. A delegacia de noite tem que fechar a porta. Mas precisaria mais concursos, urgente nesse caso? Sem dúvida, precisa de concursos, não só para policiais, mas para administrativo também, para tirar os policiais que estão fazendo o trabalho administrativo e para a sua atividade fim da polícia, que é a investigação. Sim. Né? E nós temos hoje grande parte dos nossos policiais na atividade meio. Uhum. A polícia americana, o FBI, 70% do FBI não são policiais, são administrativos. Ah, é? Apenas 30%, 30 e poucos por cento são policiais. Mas os policiais estão todos bronzeados, todos Claro. na rua. Estão ali no trabalho deles mesmo, né? Que é a investigação. O FBI é um grande banco de dados. E quem faz isso, e quem mantém tudo, que dá essa estrutura para os policiais trabalhar, são os administrativos. Porque eles têm de fundo uma rede, uma estrutura que dá amparo para esse policial que está na linha de frente. E aí funciona melhor. Exatamente. Né? Agora eu queria que você falasse um pouco sobre a paralisação na Ponte da Amizade. Como é que foi na quarta-feira lá? Na Ponte da Amizade, nós retiramos os policiais, porque nós, mesmo assim, em Foz do Iguaçu, nós mantivemos mais do que os 30%, que a lei exige, a lei de greve, porque nós não podemos também abandonar a cidade, a segurança e tal. Nós mantivemos ainda um contingente mínimo na Ponte da Amizade, retiramos o pessoal da fiscalização, da investigação, que estão ali operando, e nos limitamos a fazer o serviço essencial, que é apoio à Receita Federal, para eles terem segurança para trabalhar, Ministério da Agricultura, Saúde, outros órgãos que operam ali, e fizemos o serviço de imigração, que é importante, que é uma cidade turística, o serviço de imigração não pode ser prejudicado. Você não acha que isso daí limita a negociação de vocês? Porque o próprio Estado, o próprio governo, observando que vocês estão dando conta do trabalho, estão fazendo o que é o principal, isso limitaria a negociação? Nós acreditamos que sim, e às vezes dentro da própria polícia tem alguns colegas que criticam isso aí, mas nós estamos trabalhando mais do que antes e tal, às vezes realmente trabalhamos, né? Eu mesmo, como sindicalista, eu acabei furando a greve para prender um criminoso, um bandido, no meio da greve. Mas eu não podia deixar esse indivíduo solto aí, não é? Eu estaria cometendo um crime contra a sociedade que não tem nada a ver com isso. Então a gente não pode. A greve de policial é diferente. É igual a greve de médico. Aliás, eu sempre faço a comparação, né? Policial e médico são duas profissões que a sociedade não tolera erro, né? Médico e policial não pode errar. Exato. Mas o erro é humano, mas não somos humanos, então. Policial e médico, a sociedade não tolera erro. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Sim. Tá certo, porque um erro do policial e um erro do médico é grave. Por quê? Porque nós lidamos com os maiores valores da sociedade. Nós lidamos com liberdade, integridade física e vida. E por isso também tem que ser os mais bem pagos também. Eu acho que deveríamos ser bem remunerados, né? Sim. Os médicos também não é muito diferente de nós também, que tem médico aí ganhando até menos do que a gente. Claro. E por falar em remuneração, agora foi proibido, ou já existia essa lei proibindo o aumento salarial 6 meses antes das eleições. Eu sei que o assunto é polêmico. O assunto aí parece que vocês estão colocando como se fosse uma reposição, e eu não sei se é isso realmente. Gostaria que você falasse sobre isso. Na verdade, o nosso caso não é aumento de salário, mas é uma reposição mesmo, e uma reposição que vem de 12 anos, né? Não é de hoje. Então, é perfeitamente legal. Se não fosse legal, não estaríamos reivindicando, não estaríamos fazendo greve, porque o policial federal é legalista por natureza, legalista até demais. Mas você sabe que é um conflito, há uma turma dizendo que é legal e outra dizendo que não. Na verdade, isso aí partiu de uma decisão do TSE, não é? Como todo ano eleitoral, essas coisas vêm à tona. Então, é claro que a oposição pressiona o TSE para saber se o reajuste que o governo está dando, porque esse reajuste pode ser eleitoreiro ou não, essa coisa toda, né? Então, essa decisão do TSE que levou toda essa polêmica.
Agora, como se trata de reajuste, de uma reposição de salário, uma coisa que vem de 12 anos, né? Então é absolutamente legal, isso daí não existe, isso é uma especulação. Tá, uma reposição que vem de 12 anos. Eu queria que você falasse mais sobre isso, mas daqui a pouco, tá? Porque agora nós vamos para mais um intervalo e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o delegado sindical da Polícia Federal do Estado do Paraná, Adão Luiz Souza Almeida. Almeida, você estava falando que há 12 anos vocês estão lutando para para um aumento, ou vocês já tinham essa promessa de aumento salarial? Não, há 12 anos nós ficamos sem reajuste. Sem reajuste. Na verdade, nós tivemos 17% depois da greve de 2004. Sim. O governo deu esse 17% para a gente. Mas a greve de 2004 não foi nem em razão de reajuste. Olha que nós fizemos 61 dias de greve. A greve de 2004 foi pelo cumprimento da lei 9266, né, que institui o salário de nível superior do policial federal. Nós temos um nível superior, é exigido para o ingresso da Polícia Federal um nível superior, mas nós recebemos salário de nível médio. Uhum. Aí eu estou falando, exceção dos delegados e peritos, que sempre receberam salário de nível superior. O restante da carreira sempre recebeu o salário de nível médio. Nós estamos recebendo salário de nível médio até hoje. Ah, sim. E é uma lei. Uhum. Não fomos nós que criamos. A lei 9266 está aí. É de 96 essa lei. Finalmente, em 96, reconheceram que a carreira de policial federal era de nível superior. Uhum. Né? E não paga o salário de nível superior. Sim, é um débito já, e escuta, Exato, não é isso é paradoxo, um governo que está cobrando que a Polícia Federal trabalhe na legalidade, eles agindo de forma ilegal com vocês? Ilegal, eles se recusam a cumprir a lei. O governo diz que não, reconhecemos, tem direito. Nós temos parecer da Advocacia Geral da União, do Ministério do Orçamento e Gestão. Vai ser todo mundo, não, realmente o policial federal tem que ter salário de nível superior. Se é exigido o nível superior para o ingresso, o salário é de nível superior. Bom, nem precisaria parecer nenhum, porque a lei manda pagar. Sim, é um débito. Eu acho que é algo ilegal que estão cometendo contra a polícia. E eu acho que a polícia devia aprender a agir de alguma maneira, aprender alguém, porque alguma coisa está errada. Então existe, na verdade, assim, uma má vontade. Quer dizer, o Congresso finalmente votou essa lei em 96 e o governo não cumpre. O governo passado não cumpriu e este governo não cumpre. Então isso aí não estamos nem discutindo agora. Sim. Nós queremos um reajuste porque o nosso padrão de vida caiu, porque está fazendo falta em casa. Né? A gente sabe que no supermercado, esses 12 anos aí, a coisa mudou. Uhum. Não é? Então a gente vai diminuindo o padrão de vida, não é, da família, e nós já trabalhamos no limite. O policial já tem o seu estresse de trabalho, aí ele chega em casa e ele vai ver aquelas dificuldades, não é? Tem que explicar para os filhos que tem que cortar isso, aquilo, aquele outro, que tem que cortar uma academia, que tem que mudar para uma escola pública, porque não está conseguindo pagar, né? E nós vivemos de salário, nós vivemos com dignidade, nós não somos corruptos, nós não recebemos mensalão. Principalmente na situação de vocês que devem receber muitas propostas de propina, principalmente, e tem que saber se defender nesse momento. Não seria o caso porque ganha pouco que vai aceitar, mas eu acho que tem que ser bem remunerado. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o país que quer uma polícia séria, honesta, uma polícia eficaz, ele tem que remunerar bem seus policiais, porque a gente lida, como eu falei, com os maiores valores da sociedade. E agora, isso também nada justifica a corrupção. Claro. Mesmo o policial menos remunerado, os policiais militares, por exemplo, prestam um grande serviço à sociedade brasileira, né? Eu conheço a Polícia Federal, a Polícia Militar do Estado do Paraná aqui, é uma das melhores do Brasil. Conheço, trabalho bastante com eles. E os policiais militares também ganham um salário de fome, um salário
miséria, os policiais militares são obrigados a fazer bico por aí. Isso é lamentável. Mas os sociólogos mostram que quando começa a cair a dignidade, quando se começa a ver o teu filho passar fome, começa a acontecer esse tipo de coisa, você fica mais vulnerável a esse tipo de proposta, né? Sem dúvida. E a gente tem trabalhado muito e procurando evitar essas coisas. Nós estamos procurando combater isso dentro do mesmo órgão, né, do próprio órgão. A Polícia Federal trabalha muito neste controle interno, sabe? Olha, é muito difícil um deslize de um policial federal que não seja apurado Almeida, com rigor. Eu gostaria que você me falasse o seguinte, nesse momento, como que está, porque vocês estão numa negociação contínua agora. Nesse momento, qual é a proposta, se existe a previsão dessa negociação e se vocês pretendem dar continuidade à greve? Olha, nós vamos avaliar aí na próxima semana que rumo tomar. Se o governo não cumprir, que agora já não é mais uma reivindicação, é o cumprimento daquilo que eles mesmos prometeram. Se o governo não cumprir, eu acredito que a Polícia Federal poderá entrar numa greve aí por tempo indeterminado, né? Eu acredito que nós não temos alternativa. Existe a possibilidade, então, por tempo indeterminado? Existe a possibilidade.